Olá, meu nome é Ronald, esse canal focado em ficção científica e curiosidade. Hoje eu vou falar sobre os mutantes da Marvel. Os mutantes da Marvel. Na Marvel existem diferentes tipos de seres humanos. Existem seres humanos normais, né? Seres humanos que sofreram um acidente ou através de um experimento altamente perigoso, ganharam superpoderes, inumanos e mutantes. Eu vou falar hoje sobre os mutantes da Marvel. É o seguinte, há milhões de anos atrás, a origem da mutação genética nos seres humanos do universo da Marvel ocorreu há cerca de milhões de anos atrás, quando o primeiro exército dos Celestiais veio à Terra para fazer experiências genéticas em humanos. Celestiais são uma das raças alienígenas mais antigas do universo da Marvel. Eles são extremamente antigos, são as primeiras raças alienígenas a existir no universo da Marvel. Eles são altamente poderosos e extraordinariamente poderosos, enormes, gigantes mesmo, quando eles vêm à Terra, as nuvens no céu, né, batem nos joelhos, né, na canela deles. Então, eles são enormes mesmo. E os Celestiais são responsáveis por semear a vida no universo. Então, no universo da Marvel existem vida em outros planetas, e inclusive no planeta Terra, e os Celestiais são responsáveis por semear a vida no universo, por fazer experiências com seres e geralmente criar seres vivos, semear a vida no universo, dar superpoderes, criar novos seres através de experimentos. Eles têm um trabalho muito importante com o universo. E esses experimentos resultaram em uma divergência artificial em 3 subgêneros, o Homo sapiens. Então, eles vieram à Terra milhões de anos atrás. Eu acho que foi quando os primeiros hominídeos começaram a surgir na Terra e fizeram experimentos com... Não quando os primeiros hominídeos, foi quando o Homo sapiens começou a surgir na Terra. Quando o Homo sapiens começou a surgir, os Celestiais vieram na segunda leva para fazer experimentos com o Homo sapiens. E esses experimentos resultaram em 3 diferentes subgêneros da raça Homo sapiens, que foi os seres humanos, foram os deviantes e foram os eternos. Os deviantes e os eternos são dotados de superpoderes desde o nascimento, enquanto nos seres humanos esse potencial permanecerá latente, expressando-se apenas que poucos indivíduos raros, geralmente na adolescência. Então, uma forma de acelerar o processo de evolução para fazer com que a humanidade evoluísse muito mais rápido, os Celestiais colocaram nos seres humanos, em alguns humanos, um gene especial, um gene X mutante, que permaneceu assim escondido em algumas espécies, só que ao passar dos anos, esses indivíduos raros começaram a procriar e tal, e os descendentes desses seres humanos que ganharam o gene X também levaram consigo o gene X mutante. E com o passar dos anos, o gene X começou a aflorar, geralmente na adolescência. O que acontece com seres humanos, com as crianças, quando passam pela adolescência, eles passam por um estágio de transformação, a puberdade. No universo da Marvel, pessoas que possuem o gene X mutante, quando passam pela puberdade, o gene X aflora e as pessoas começam a desenvolver superpoderes. E ao longo dos séculos, mais e mais seres humanos demonstraram possuir habilidades sobre-humanas. O primeiro deles parece ser a mutante Selene, que apareceu nos tempos pré-históricos em algum lugar na Europa Central há cerca de 17 mil anos atrás. Ou seja, a primeira mutante foi essa Selene. Que muita gente acha que o primeiro mutante da Marvel foi o En-Sabanur, o Apocalipse, que ele apareceu nos tempos do faraó do Antigo Egito. Mas na verdade foi essa Selene há cerca de 17 mil anos atrás, na Europa Central, aparentemente, é o que diz a Wikipedia. A descoberta do gene. Quem lê os quadrinhos da Marvel, tanto os quadrinhos quanto vê as séries animadas, quanto
os filmes dos X-Men, sabe quem é a doutora Moira McTaggart. Ela é uma humana comum que pesquisa e é amiga dos mutantes da Marvel e é uma das aliadas do Professor Xavier. Bom, a doutora Moira McTaggart, especialista mundial em mutações genéticas, identificou o primeiro gene mutante em seu centro de pesquisa genética em Muir Island, na Escócia. Os mutantes foram, a partir desse momento, chamados de Homo sapiens superiors, ou Homo superiors, uma forma de uma escala acima da evolução humana. Ou seja, no universo da Marvel, normalmente, para o Homo sapiens evoluir para o Homo sapiens sapiens, e o Homo sapiens sapiens evoluir para o Homo sapiens superior, uma escala evolutiva que são seres humanos com super habilidades, poderes sobrenaturais ou sobre-humanos. E por possuir essa descoberta, a doutora Moira McTaggart ganhou o Prêmio Nobel, provavelmente de Biologia ou Prêmio Nobel de Genética. 20 anos depois, no final do século XX, ou provavelmente no início do século XXI, o Dr. Hank McCoy, o Fera, descobriu que os mutantes teriam precedência sobre a humanidade. Ou seja, que está condenada a desaparecer nas 4 gerações seguintes. O Hank também descobriu que os humanos não parecem ser os únicos seres vivos na Terra a exibir mutações que levam a habilidades físicas e psíquicas aprimoradas. Ele identificou um gato mutante, ou seja, não são apenas seres humanos na Terra que possuem o gene X mutante. Outros animais, tanto flora e fauna na Terra, animais e plantas, possuem o gene X mutante. Ou seja, no universo da Marvel existem animais como gatos, cachorros, vacas, animais diversos e plantas também que possuem o gene X mutante. Ou seja, no universo da Marvel existem animais mutantes, plantas mutantes. Isso é muito legal. E é uma coisa que é interessante, que os mutantes do universo da Marvel são o próximo passo da humanidade como espécie, são o futuro da humanidade. E a humanidade comum, que não tem poderes, vai desaparecer, é o que dizem, nas 4 gerações seguintes. Ou seja, daqui a fazendo um cálculo completamente chutando, mas vamos supor, essa descoberta foi, o Hank descobriu isso no início do século XXI, 2001 provavelmente, né? Então nas 4 gerações seguintes, então provavelmente no ano 5000, assim, no futuro, no ano 5000 e pouco, só haverá mutantes na Terra, e pessoas comuns que não possuem gene mutante vão ser extintas, como o que ocorreu com os Homo neanderthalenses, quando o Homo sapiens surgiu na Terra. Assim, o seguinte, pessoas possuem gene X mutante, pessoas possuem super habilidades e poderes sobre-humanos, isso é tudo muito lindo, tudo muito legal, tudo muito certinho. Só que dentro dos mutantes da Marvel existem classificações. Pessoas que possuem gene X mutante que são menos poderosas e pessoas que possuem gene X mutante que são mais poderosas. Por exemplo, o nível mais alto de mutação que pode existir na Marvel é o nível Ômega. E o nível mais baixo de mutação que possa existir na Marvel é o nível Zeta. Começando pelo nível Ômega. Essa é a classe mais poderosa dos mutantes, são capazes de destruir em larga escala, tendo ou não total controle de seus poderes. Eles possuem a habilidade de controlar a matéria, a energia, o espaço, o tempo, dentre outras coisas más. Esses mutantes nível Ômega são capazes de tanto destruir poderes suficientes, para destruir universos inteiros, quanto criar universos inteiros. Destruir planetas quanto criar planetas. Dar poderes a pessoas ou tirar poderes de outras pessoas. Amplificar o nível de poder de alguns ou diminuir o nível de poder de outros. Controlar o clima e destruir um país inteiro, por exemplo. Controlar telepatia e telecinese e poder rolar um grande... Esses mutantes podem a habilidade de causar um estrago imenso. Mutantes nível Ômega, como o Ensa Barnur, que é o Apocalipse, obviamente. O Frank Richards é o filho do Reed Richards com a Sue Storm, do Quarteto Fantástico. Eles foram
bombardeados por radiação cósmica num experimento que deu errado. E o filho deles nasceu com o gene X mutante nível ômega. O Frank Richards, ele é capaz de criar universos de bolso, por exemplo. Uma vez tem uma história que o Galactus, o defurador de mundos, foi designado para ser babá do Frank Richards. Então, tipo assim, esse guríssimo, ele é uma criança pequena, mas ele tem um poder tão imenso e tão altamente destrutivo que ele é capaz de literalmente criar um universo de bolso. Imagina tu pegar as duas mãos assim e com o poder da tua mente tu criar um universo que caiba na palma da tua mão. É o que ele faz. Outros mutantes nível ômega, o Homem de Gelo, que é o Bob Drake, a Tempestade, o Ororo Morrow, a Jean Grey, a Garota Fênix, ou a Garota Marvel, o Legião, que é o filho loucaço do Professor Xavier, o Magneto, Eric Lencher, ele é um mutante nível ômega, ele é conhecido como o rei do magnetismo. O Magneto, pra mim, é um dos melhores personagens da Marvel que tem. Eu sou muito fã do Magneto, ele é sensacional. Tem o Nate Grey, que é o filho de outra realidade do Jean Grey com o clone ele é o filho de outra realidade do Scott Summers com uma clone da Jean Grey. É complicado. Pra quem não lê os quadrinhos e não segue esse mundo, assim, é complicado de entender. Tem os mutantes nível ômegas, nível alfa, que não são tão poderosos quanto o nível ômegas, mas mesmo assim são bem poderosos. Representam que menos de 10% da população mutante são classificados como mutantes nível alfa. Mutantes que são, tipo assim, eles são bem poderosos, mas com um treinamento eles podem chegar até nível ômega, alguns, mas eles são até bem poderosos, podem causar um grande estrago. Mutantes nível alfa, Professor Xavier, a Vampira, a Psylocke, a Lince Negra, a Emma Frost, o Ciclope o Ciclope, que é o Scott Summers, ele sofreu um acidente quando era criança e por conta disso ele não consegue controlar os poderes dele. Mas, com ajuda e treinamento, ele até pode ser classificado como mutante de nível alfa. Tecnicamente, o Ciclope poderia ser classificado como mutante de nível beta, mas por conta de ele não controlar os poderes. Mas ele é nível alfa por conta da densidade dos poderes dele. O Professor Xavier, ele não é nível ômega, ele é nível alfa, porque ele não é tão poderoso. Tipo, a Jean Grey é mais poderosa que ele. Eu tô surpreso, tá? A Emma Frost é menos poderosa que a Jean Grey. Nível beta. Mutantes, eles não podem desativar seus poderes. Eles não podem... Tipo, a regeneração celular do Wolverine. Quando o Wolverine se fere, leva um tiro ou é desmembrado, ele não pode desligar a regeneração dele. A regeneração dele vai automaticamente regenerar a parte do corpo que foi afetada. Tipo, um tiro, por exemplo. Então, são mutantes que não podem desativar seus poderes ou não têm controle sobre esses poderes. E eles podem se passar por humanos normais e ter uma vida tranquila, mas alguns podem ter pequenas alterações bem sutis mesmo na aparência, ou marcas que são bem claras que eles são declarados mutantes, como por exemplo o Gambit, que é um personagem bem famoso da Marvel, que possui poder de atirar cargas explosivas. Ele possui a parte branca aqui do olho, são escuras. A Mística, não, o Mercúrio, a orelha pontuda do Mercúrio. O Namor, o príncipe submarino da Marvel. O Namor é como se fosse o Aquaman pra Marvel. Ele é uma mistura, ele é um filho de um atlanteano com uma humana que resultou num gene X mutante, que o Namor é o primeiro mutante da Marvel. E ele possui orelhas pontudas e asas nos tornozelos, então o Namor é capaz de voar. O Wolverine é curioso isso, porque assim, o Wolverine, eu não vejo muitas alterações bem sutis, tipo as garras de ossos retratas dele. Mas um fato curioso do Wolverine, que não tem muito a ver com isso, que o Wolverine nos quadrinhos, ele possui 1,69 m.
O Wolverine é chamado por muita gente como o baixinho. Sim, ele tem 1,69 m. E o Hugh Jackman, que é o ator que interpreta o Wolverine nos filmes, tem 1,70 m e poucos, 1,80 m. Então, nos filmes, para fazer com que o Hugh Jackman ficasse mais baixo, os roteiristas utilizaram truques de câmeras para fazer com que ele fique mais baixo. E sim, o Wolverine tem 1,69 m nos quadrinhos. É um dos melhores personagens. Tem um nível Gama, que eles não podem desativar seus poderes e não podem se passar por humanos, pois têm alterações físicas bem marcantes na aparência deles. Como, tipo, a Mística, por exemplo, que possui escamas e é azul. O Noturno, que é o pelo dele é azul, a pele dele é azul, ele possui orelhas pontudas, olhos amarelados e uma cauda. Engraçado que o Noturno lembra muito o Demônio, mas ele é um dos melhores personagens que tem. O Fera, que é o Hank McCoy, que parece literalmente uma fera. O Dente Sabre, que é o inimigo do Wolverine, que possui dentes pontiagudos, como realmente o Tigre Dente Sabre, pelo e meia aparência de um Neandertal. Tem o nível Delta, que eles são fisicamente como o nível Alpha, considerando que eles não possuem traços físicos marcantes que os impediriam de se passar por humanos. Porém, o que fazem deles nível Delta é que seus poderes não são muito fortes ou muito significantes. Eles podem possuir alterações, não possuem alterações físicas, mas os poderes deles não são muito úteis. Como, por exemplo, tem o Cifra, que é um mutante da Marvel que pode ler, compreender, escrever e interpretar qualquer tipo de idioma, seja uma língua morta, uma língua fictícia, uma língua existente. Tem o Forge, que tem controle de tecnopatia, que é a habilidade de controlar tecnologia. Tem a Domino, que é capaz de controlar a sorte. Tem o nível Epsilon, que eles não podem se passar por seres humanos de maneira alguma. Suas mutações influenciam diretamente na sua aparência física, fisiológica e anatômica. No geral, não possuem poderes defensivos ou ofensivos. E diferente dos deltas, eles não possuem poderes significativamente úteis. Muitos, pelo contrário, seus poderes tendem a trazer desvantagens na maioria dos casos e são completamente inúteis em qualquer questão de controle. Ou seja, e representa 20% da população mutante do universo da Marvel. Se tu é um mutante nível Epsilon, eu sinto muito mesmo, porque eu tenho, assim, eu sinto. Porque, assim, além de tu ter a aparência física que diz claramente que tu é um mutante, e tu provavelmente não possui poder quase inútil nenhum, tu tem dificuldade de controlar os poderes e esses poderes podem te machucar. Eu vou explicar por que é ruim ser um mutante na Marvel. E tem o último nível, que é um mutante nível Zeta. O nível mais baixo que um mutante pode ser. Basicamente, esses são as pessoas que têm filhos ou netos mutantes, porém, eles possuem o que os mutantes dentro de si, eles possuem o gene mutante dentro de si, mas não causam efeito nenhum. Então, tipo assim, tem uma teoria que diz que o Reed Richards e a Sue Storm do Quarteto Fantástico, eles têm o gene X mutante, só que eles são mutantes nível Zeta. Mutantes nível Zeta, o gene não aflora neles. Então eles são pessoas comuns que por acaso têm o gene X mutante, mas eles não têm características de mutante nenhum. O gene não ativa, não aflora, não liga. Porém, se eles tiverem um filho, esse filho ou neto pode nascer com o gene X mutante ativo e ele pode ter superpoderes. No caso seguinte, quando o Reed Richards e a Sue Storm passaram pelo aquele acidente com a radiação cósmica no espaço, aquela radiação pode ter ativado o gene X dentro deles. E quando eles tiveram o Franklin Richards, ele nasceu um mutante nível ômega com gene X ativo. Assim, no universo da Marvel, esses seriam os mutantes. E ser um mutante no universo da Marvel pode ser muito legal ou muito horrível. Porque é o seguinte, os Celestiais colocaram um gene X mutante para fazer com que a evolução da humanidade fosse mais acelerada. E realmente foi. Só que os mutantes apareceram, tipo, ao longo da história, aparecia um ou outro e geralmente ele se mantinha escondido. Mas entre o século XIX e o século XXI, muitos
mutantes começaram a aparecer no mundo. Basicamente, de um dia para o outro, muitos mutantes começaram a aparecer. E isso resultou no resto da humanidade um sentimento de medo, um sentimento de desconfiança, um sentimento de preconceito e racismo, principalmente. Então, assim, as pessoas comuns começaram a ficar com medo dos mutantes, e o medo facilmente se transformou em raiva, e a raiva facilmente se transformou em ódio. E o ódio em sofrimento. Então, se tu é um mutante na Marvel, tipo, qualquer nível, ômega, alfa, delta, zeta, ou gama, epsilon, tu sofre preconceito e racismo pra cacete. Então, assim, e é muito interessante que todas as revistas, as histórias dos X-Men são abordados em alguma parte um tema sobre racismo, preconceito, homofobia, brigas políticas, coisas que são abordadas, que são delicadas no mundo real. É muito interessante abordar isso nos quadrinhos, principalmente nas histórias da Marvel. Então, por isso que os mutantes que os X-Men são minha equipe preferida da Marvel. Por isso que eu adoro tanto os mutantes da Marvel. Eu prefiro mais a DC, mas eu gosto muito da Marvel. Porque geralmente nas histórias do X-Men tu encontra temas como preconceito, como racismo, como homofobia, como fanatismo religioso, como temas que são difíceis de abordar, mas no universo com os X-Men é muito fácil, e é muito bom, e é muito interessante abordar. E é meu preferido. Sim, e se eu fosse parte do universo da Marvel, eu gostaria de ser um mutante. E preferência fazer parte de outra equipe dos X-Men, com o Professor Xavier, ou a Irmandade dos Mutantes com o Magneto. Bom, meu nome é Raul Nagy, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade. Hoje é dia 4 de abril de 2021. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse canal com todo mundo e tal. E leia quadrinhos. Leia quadrinhos. Se tu é, tipo, fã dos super-heróis e só assistiu os filmes, por favor, faça um favor a si mesmo e leia os quadrinhos. Nada é melhor do que os quadrinhos. Nada é melhor do que a origem que o filme foi baseado, que é os quadrinhos e os livros. Então leia sempre, que tu vai entender melhor os mutantes da Marvel. Se você gostou desse vídeo, sabe o que fazer, deixa um like, se inscrever no canal e tudo isso. Até o próximo vídeo. Valeu.